Então, pessoal, boa noite, de fato. O foco da reunião é para eu explicar para vocês como é que vai ser a retomada de atividades da UFAM nesse meio da pandemia, digamos assim, tá? Então, assim, só para a gente recapitular um pouquinho, o nosso período 2020/1, né, ele iniciou oficialmente dia 9 de março, eu acho que foi isso, né? 9 de março, que foi uma segunda-feira, se eu não estou enganado. Algumas disciplinas da pós-graduação, assim como da graduação da UFAM, também iniciaram nessa semana, outras só iam iniciar dia 16. E aí, na sexta-feira, no fim da tarde, né, o magnífico reitor, né, dado que começaram a aparecer casos de Covid em Manaus, dentro da UFAM também de uma suspeita, resolveu suspender por 15 dias, né, foi confirmado na segunda-feira, dia 16, a suspensão, e aí, dia 30, ele de fato suspendeu atividades, calendário, tudo de uma vez só. Então, desde o dia 30 de março, o calendário 2020/1 está suspenso. Para pós-graduação, o que é que foi dito? Nada que precise de atividade presencial está permitido. Entretanto, tudo aquilo que for realizado de forma virtual é válido. Então, na pós-graduação, a gente ficou com isso. Falando do ICOMP, especificamente, do BPGI, a gente teve uma única disciplina que aconteceu, que foi Segurança de Sistemas, com o professor Lucas. Por sinal, ele está lá em Manchester, se eu não estou enganado, então ele ofertou a disciplina de forma EAD de fato. E ela começou ali 16 de março, já com a ideia da paralisação, e acabou hoje, por sinal. Hoje ele liberou as notas. Então, foi a única disciplina que de fato aconteceu no ICOMP. Aí, vamos lá. Ficamos o mês de março parados, né, aquela metade. Ficamos ali abril parados. E em maio, a Pró-Reitoria de Graduação, vou explicar de forma geral, disse assim, vamos tentar algum tipo de iniciativa para que os nossos alunos não fiquem parados, tá? Para que eles se envolvam com alguma coisa. Então, se criou um negócio chamado de AEE, Atividade Especial, Extracurricular ou Extracurricular Especial. Então, era facultativo aos professores e também facultativo aos alunos. Eu ofertei, por exemplo, uma AEE de segurança, que era mais ou menos o conteúdo da minha disciplina que eu estava ofertando na graduação quando as aulas foram interrompidas. Tanto que o Paulo acabou participando da disciplina. Então, assim, era um curso, eu peguei a minha disciplina, dividi ela em 2 módulos de 30 horas, tentei fazer o máximo EAD possível, bem prático o processo, poucas aulas sim, pouco conteúdo sim, de fato, algumas reuniões para definir e muita atividade prática. Então, a gente fez isso. Só que essa AEE, ela não tem validade legal, porque ela poderia ser disciplina, ela poderia ser, eu quero dar um curso de Java, valeria para uma AEE. Ela, de fato, não tem ou não teve validade com uma disciplina. Aí, desde final de junho, estava se pensando como é que faria o retorno às atividades. A graduação aprovou aí no final de julho, começo de agosto, o que eles chamaram de ERE. Eu não vou lembrar do é um regime especial. Então, digamos que esse ano de 2020, para a graduação, tem o período 2020/1, teria ou vai ter ainda o 20/2, né? E entrou esse regime especial. Então, é como se nesse ano tivessem três períodos. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Para começar o período 20/2, é preciso que o 20/1 termine. Como o 20/1 está suspenso até hoje, porque não se pode retornar à atividade presencial, eu, Feitosa, acho que existe a possibilidade do período 20/1 ser cancelado. Então, assim, se não vai ter o 20/1, não vai ter o 20/2. Ou se o 20/1 foi cancelado, não vai ter o 20/2. E essa ideia de ERE serviria para isso. Para esse ano não ser um ano perdido, né, a gente conseguiria ministrar disciplinas de fato. As EREs, né, as disciplinas que serão ministradas nesse período especial, elas são também facultativas ao professor, ele ministra a aula se quiser, e também são facultativas aos alunos. Assistir a aula se quiser, se puder, se tiver condições. Essa é a ideia. A intenção é ajudar.
Ah, professor, eu não posso fazer, tudo bem, vamos esperar, então, de fato, a atividade presencial voltar. Isso para a graduação, tá? Então, as aulas desse período especial da graduação começaram a ser ofertadas hoje no sistema, lá no eCampus, e as aulas vão começar dia 8 de setembro, na próxima terça-feira, terça-feira, depois do feriado. A pós-graduação está seguindo o mesmo modelo. Então, isso, pronto, aí, ó, ensino remoto emergencial. Obrigado, Sidney. Eu nunca lembro o que era o ERE. Né? Então, a pós-graduação seguiu a mesma ideia. Hoje de manhã teve uma reunião da Câmara de Pesquisa, onde ela aprovou o similar ao ERE da pós, que ela chamou de calendário acadêmico especial emergencial, algo do tipo assim. Então, é um calendário que prevê também o retorno às aulas de forma virtual, justamente igualzinho à graduação. Então, é de novo facultativo ao professor ministrar as aulas e é facultativo ao aluno se matricular. Então, o da pós foi aprovado hoje na Câmara, né? E na segunda-feira deve ser aprovado no Conselho de Ensino e Pesquisa, que é o CONCEP. E aí ele passa a valer. Então, assim, a princípio, a partir da semana que vem, eu devo começar a lançar de novo no sistema, no eCampus, né, as disciplinas. No caso da pós, como a pós-graduação ela não parou, assim, o período não foi suspenso, só que as atividades presenciais foram, assim, eu posso dizer que eu tenho como ter disciplinas de 2020/2, mesmo que as de 20/1 não tenham acabado. Então, para pós-graduação, essa ideia do ERE é interessante porque a gente vai conseguir ofertar qualquer disciplina que poderia ser ministrada no ano de 2020. Eu não estou preocupado se era primeiro ou segundo semestre, porque na pós-graduação, via de regra, eu não tenho pré-requisito. Né? Acho que tirando a MMD, eu não tenho pré-requisito. Então, eu posso ofertar, por exemplo, vai iniciar a partir de 8 de setembro, PAA, que é a disciplina que deveria ter começado lá em março. Ela vai iniciar agora, junto com as leis da graduação, uma PA só da pós-graduação. Deve iniciar também a MMD do professor Marco Cristo. Só que, por exemplo, eu vou ofertar também, já está tudo combinado, ofertar arquitetura, que é uma disciplina obrigatória do segundo semestre. E FTC também está no plano de ser ofertada. Então, assim, a gente vai ter, começando agora em setembro, até o final de janeiro do ano que vem, a oferta de tudo aquilo que pode ser ofertado no ano de 2020 como disciplina. Então, a nossa ideia de conversa é isso, explicar para vocês isso, o que vai acontecer, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho pode ser tela? Pode ser tela inteira. Pronto, eu vou compartilhar com vocês aqui, só para ficar mais claro, a proposta do calendário. Então, acho que estão vendo aí, né? Esse é o calendário que foi nos encaminhado como coordenação, mas eu não sei se é de fato o calendário correto que foi aprovado, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, hoje foi dia 24, ele foi aprovado, e na teoria, estou bem aqui, ó, é quando a Propesp está aberta a receber editais para a seleção do próximo ano. Não vem o nosso caso. No caso das EREs, ó, eu até marquei de laranjinha aqui, ó, na teoria, a partir do dia 7/9 até o dia 11/9, o aluno vai poder ir lá no nosso eCampus e pedir matrícula. Então, eu vou ter, a partir de segunda-feira, 31 ou 1º de setembro, até o dia 7, uma semana aí, para lançar no sistema as disciplinas que vão ser ofertadas. Professor, o que você vai ofertar? Eu vou ofertar tudo. Eu vou ofertar aquilo que já foi ofertado em 2020/1. Então, PAA, AMMD, tópicos e não sei o que, tudo vai ser de novo reofertado. Porque eu estou achando que também vão cancelar o período 2020/1 da pós-graduação. E aí, tudo que foi ofertado durante esse calendário especial é o que, de fato, vai para o histórico do nosso aluno. Então, eu vou ofertar tudo que já foi ofertado no 20/1. Ah, mas o professor Lucas deu a aula de segurança e já acabou. Beleza. Eu vou de novo ofertar e vou lançar tanto como ERE,
como vou lançar no período 20/1. Né? Não vai haver sobreposição, porque isso é fácil de resolver do histórico. Mas é melhor relançar tudo nessa época especial do que esperar que o 20/1 se mantenha. E vou também lançar as disciplinas de 20/2. Tá? Aí, do dia 14 até o dia 14, né, é o período de matrícula, ou seja, é o meu trabalho de confirmar a matrícula de cada um de vocês. E a partir disso, as aulas podem começar. Então, as aulas podem começar a partir de qualquer dia. Qual é a nossa ideia, falando PPGI e Comp? É que as aulas, elas possam começar junto com a graduação, já a partir do dia 8 de setembro. Então, professor, eu tenho uma disciplina de tópicos aplicados em IA, pronto, que eu tinha me matriculado e ela é ofertada junto com a graduação. Se ela for acontecer na graduação, ela vai voltar às aulas agora dia 8. Então, dia 8 já tem aula. Segunda-feira, no máximo terça-feira, eu vou lançar um editalzinho, um e-mail, explicando as disciplinas que vão ser ofertadas e a data de início de cada uma delas. Tá bom? Para ficar claro. Aí a pergunta da Adriele é, mesmo quem se matriculou em 20/1 se matricula de novo? Eu prefiro, Adriele. Eu acho que é legal todo mundo se matricular de novo. Assim, você pode até não fazer, mas como eu sei quem se matriculou em 20/1, eu vou automaticamente matriculá-lo também nessa época especial. Tá? Então, se você não se matricular, eu vou matricular, não se preocupe não. Mas você fala, professor, eu não quero. Né? Eu não quero pagar mais PA, beleza. Tá? E aí me avisa que aí eu vou e desmatriculo dessa época especial. Eu não tenho como desmatricular de 20/1. É por isso que eu acho que 20/1 vai morrer. Entendeu? Eu não tenho como mexer nele agora. Eu tenho como mexer nessa época especial. Então, a minha recomendação é matricula todo mundo de novo. Aí, vamos lá. PA já estava definido, a MMD estava definido. Qual é o meu problema agora? As disciplinas de 20/2. O Paulo perguntou FTC, já vou falar de FTC, que é um caso especial. O Alex perguntou as disciplinas. Tá, as disciplinas, elas vão funcionar de forma virtual. Aí depende de cada professor. A princípio, todo mundo tem o seu horário, era o horário que estava preparado já no primeiro semestre, e é o horário que já estava meio que organizado para o segundo semestre. Talvez tenha alguma mudança de horário, mas como vai ser a disciplina, a grande maioria não vai se dar ao trabalho, eu acho que até inviável, fazer aulas síncronas. Um exemplo, FTC, por padrão, é terça e quinta-feira, de 16 às 18. Eu acho inviável, professor Ruiter, abrir um Meet com vocês e começar a explicar um slide. É inviável, acho que não vale a pena. Outra coisa, tem professores que conseguiram se organizar e pegaram o seu material, cujo conteúdo era para um curso presencial, e o adaptaram para um curso EAD. Fizeram vídeos, deixaram o material mais explicativo, os textos são mais curtos, e aí são os alunos que vão, de fato, atrás do conteúdo. Tem professores assim, eu não consigo preparar o meu curso do zero de novo para ele ser EAD. FTC, por exemplo, é um caso. Então, o material de FTC, ele é o material presencial. O que o professor Ruiter fez, ele começou a ministrar FTC já para aquela turma do próprio PGI, daquele projeto. Ela começou agora, por sinal, 3 de agosto. Então, a gente reuniu com todos os alunos, né? Acho que até a Kelly tá lá, e conversou, falou assim, olha, o material que eu tenho é um material presencial, o que eu consigo fazer eu consigo colocar todo o material disponível do curso inteiro, trabalhos, listas, coisas anteriores, software que eu uso, livros, e aí a gente vai, durante as aulas, discutindo. Então, a aula do próprio PGI de FTC é segunda e quarta-feira, de 18 às 20. Aí o Ruiter deixou todo o material lá e eles estão discutindo. Ele não para abrir o slide e explicar tudo. Tá? Essa a ideia. Então, assim, vai ter que, de fato, depois que souber a disciplina, descobrir como cada professor vai ministrá-la. O que não vai acontecer é a aula presencial. Hoje está proibido de forma geral. Professor, eu preferiria que eu pudesse assistir aulas lá no ICOMP, lá no laboratório.
hoje continua proibido. Tá? Então, assim, se não der para fazer de casa, do trabalho, vai acabar não ter, é melhor não se inscrever. Vou tentar responder quem me perguntou aqui. Então, vamos lá. O Alex perguntou sobre o caso, depende do professor. Quem não está matriculado, Ariel, Jonas, tem mais gente aí. A princípio, o que deu a entender pelo calendário é que, a partir de segunda-feira, quando for aprovado, a gente vai poder enviar para a Propesp o pedido de matrícula institucional, e aí vocês vão fazer parte, de fato, da UFAM e poderão se matricular lá no eCampus como alunos, tá? Então, assim, quem já enviou, alguns já deixaram com a gente todo o material, tá pronto o processinho, é só liberar o processo via sistema SEI. Então, quem não mandou a documentação, já manda para a gente enviar tudo a partir da terça-feira, dia 1º, para fazer matrícula. O exame de proficiência, como ele é aquele da UFAM, ele continua suspenso, tá? Não tem previsão. O que a gente pode fazer? Se no final do ano tiver algum aluno de mestrado ou doutorado que vá fazer a defesa final já e dependa do exame, a gente pode montar uma prova nossa, tá? Isso já aconteceu em 2018 para 2 alunos, então vamos embora ver. Então, assim, por enquanto a gente vai esperar o da UFAM. Se o da UFAM não acontecer e alguém de fato que estiver precisando, professor, entrei em 2019, tenho que defender em 21, beleza. Não consegui fazer a proficiência, a gente vai fazer uma prova para pessoas nesse caso. Vamos esperar, tá bom? Então a gente vai deixar esse caso para lá. Tá, Lucas, as aulas que começam dia 8, elas tendem a acabar dia 14 de dezembro. As aulas da pós-graduação, elas podem começar a partir do dia 17 de setembro, tem aula que pode começar até em outubro, tá? E o prazo final para elas acabarem, se eu não estou enganado, é 31 de janeiro, tá bom? Aí, vamos lá, o Ariel falou que fechou, né? O Igor, ok, que é o caso. O Igor tem tempo, entrou esse ano, não foi, Igor? Então, você tem tempo ainda. O Jonathan, a lista de documentos para ingresso estava no edital, se eu não estou enganado. Mas, se for o caso, manda um e-mail para a secretaria que eles te repetem isso aí rapidinho. Wanderson, o aproveitamento eu já fiz, mas como eu percebi que muitos não fizeram, manda de novo que eu estou fazendo, tá? Tem um formulário na página do BPGI, pode preencher o formulário e mandar para lá. Acho que é o mesmo caso do Sidney, mesma coisa, você vai mandar aí o teu pedido de aproveitamento. Tá? A gente vai ver como é que a gente vai poder fazer isso aí. Que mais? Pronto, tá. Aí vamos lá. O que é um ponto? O que é um ponto? No eCampus, a matrícula da primeira... Não, estou na primeira matéria, mas não quero mais fazê-la. Certo, Ian? Então, assim, se você não vai fazer essa disciplina, não te matricula nela na que vai ser ofertada na ERE. Tá? Para a ERE, como ela é optativa, o aluno vai lá, se matricula e eu confirmo. E o trancamento, o desligamento, digamos assim, né, porque não é nem trancamento, porque ele não vai nem aparecer no histórico, ele vai poder ser feito na hora que o aluno foi matriculado até o último dia do período, que vai ser 31 de janeiro, tá? Então, é o que vai acontecer. Então, assim, eu me meti numa ERE, sei lá, de segurança de redes, pronto. Professor, não era minha praia não, vou trancar, vou me descancelar, gente. O nome correto é cancelamento, né? E aquela matéria nunca existiu, não vai aparecer no histórico, tá bom? Aí quem está matriculado no período /1, só me avisa para eu não fazer o /2, tá bom? Quem mais perguntou aqui? Aí o César perguntou até quando é aproveitamento. César, era para ontem, né? Acho que na realidade ele tinha encerrado metade de julho, mas vai fazendo e vai mandando, tá? Eu tô com tempo para fazer isso, pode mandar, tá? Vai mandando. Hoje eu recebi 4, por sinal, já. Vai mandando. Jonathan, o aproveitamento não tem prazo. O que tem é conteúdo. Então, por exemplo, se você fez PA em algum canto, eu duvido muito que o conteúdo de PA tenha mudado em 10 anos, 20 anos. Né? Os livros foram reformulados, mas o conteúdo é o mesmo. Então, assim, a gente avalia o conteúdo da disciplina. No meu caso, por exemplo, eu fiz mestrado em 98 e eu paguei rede de computadores no meu mestrado. Eu paguei um negócio chamado de ATM, que não é o caixa eletrônico.
né? Era uma tecnologia de rede que naquela época ia revolucionar o mundo. A tecnologia não vingou, e o que vingou foi, de fato, a Ethernet, com Giga, aquele negócio todo. Então, se eu fosse hoje aproveitar a minha matéria de redes que eu fiz no mestrado, eu negaria, porque é um conteúdo que não vale mais a pena. Tá? Então, a gente avalia conteúdo por conteúdo. É muito raro a gente não aceitar. Agora, acontece, por exemplo, teve uma aluna, acho que a Maeli, está por aqui, a Maeli. A Maeli fez um mestrado em estatística. Então, até o 2018, a grade curricular do PPGI tinha uma cadeira de estatística. Então, eu conseguia fazer um aproveitamento dessa matéria. Hoje eu não consigo mais. Então, eu tento ao máximo encaixar nos tópicos. Ah, o aluno pagou... eu paguei administração e eu fiz um tópico em censuramento remoto. Aí eu converso com o professor, a gente pode aproveitar isso aqui como tópicos especiais de banco de dados? Beleza, pode, show de bola. Então, é assim que o negócio funciona. Mas tem matérias que eu não consigo aproveitar. Eu não sei se, acho que ele não está por aqui, o Ornélio, mas o Ornélio, ele é graduado em matemática e mestrado em matemática. Então, ele teve que fazer os 40 créditos, porque tudo que ele tinha era trigonometria para o ensino básico. Então, era uma matéria que eu, de fato, não tinha como aproveitar no PPGI, tá? Gretchen, o teu caso eu preciso ver, tá? Mas eu acho que tem coisas que eu não pude aproveitar. Depois tu me manda um e-mail que a gente vai conversando com calma para eu descobrir o que foi que aconteceu, tá? Algumas eu acho que eu não consegui aproveitar. Eu tenho que saber por quê. Vamos lá. O possível cancelamento afeta o tempo? Então vamos lá. Pós-graduação, embora a atividade presencial na UFAM tenha ficado suspensa, a virtual não. E a CAPES, ela não suspendeu nada. Então, como é a CAPES que manda na pós-graduação do Brasil, o aluno que ingressou em 2020, março de 2020, ele tem para formar 2 anos, com ou sem pandemia, com ou sem paralisação. Então, oficialmente, os 2 anos dele vai acabar em fevereiro de 22. No nosso caso, a gente tem as prorrogações de mais 6 meses. Então, o aluno do mestrado pode pedir mais uma prorrogação de 6 meses e depois mais uma prorrogação de 6 meses. Acabando esses 3 anos, fevereiro de 23, né, a gente pode negociar mais 6 meses, por exemplo, que é o tempo que ficou parado, tá? Mas, de hipótese nenhuma, teve paralisação da contagem do tempo. O tempo de todo mundo está contando, tá? Infelizmente, não parou de contar, não. Até porque as bolsas não foram suspensas. Então, essa de fato é a grande relação. Então, está contando o tempo para todo mundo. E eu vou chegar daqui a pouquinho em casos especiais. Que defenderam o mestrado, esperando a PROEG. Tá, eu não tenho ideia de quando vai voltar a PROEG para, de fato, você poder receber o seu diploma, tá? O que eu sei é o seguinte, a expedição de diploma continua suspensa. A gente, PPGI, monta o processo, encaminha via SEI, ele chega na Propesp e de lá eu não sei se ele é feito, digamos assim, e depois ele encaminha para a PROEG, que é quem de fato faz o certificado, registra no livro lá, manda para o MEC aquele negócio todo. Eu sei que está suspenso, desde maio. Então eu não tenho te dizer, eu não sei te dizer quando. A gente acha que era para achar em agosto, não foi? Vamos ver se em setembro o Comitê de Biossegurança começa a liberar algumas atividades presenciais na UFAM. E aí, acho que conforme for voltando, eles vão liberar isso aí. Tá, vamos lá. Eu vou falar de FTC, então, para a gente poder conversar. Ó, FTC tem a turma do primeiro semestre, que é uma turma que foi ofertada no âmbito do projeto ProPPGI. Essa turma tem 8 alunos, e ela reiniciou atividades agora, 3 de agosto. São 6 alunos regulares do programa e são 2 alunos isolados, né, a pedido lá da coordenação do projeto. Então, tem 8 alunos. Eu conversei com o professor Ruiter, ele falou assim, professor, para mim é muito complicado ministrar 2 turmas de FTC. E como a graduação tem uma demanda muito alta, a gente optou, e eu acho que é corretamente, por dar um gás na graduação para fazer o quê? Atender 20/1 e formar aqueles alunos que estão ali literalmente por uma disciplina ou 2. Então, tem muito professor que poderia ministrar FTC, que não vai fazer na pós porque está ministrando 3 turmas de ERE na graduação para poder ajudar os alunos a formarem. O Ruiter falou que ele topa. Só que o que ele fala de topa? Ele topa da seguinte condição.
né? Eu vou depois conversar com os alunos que já estão fazendo a FTC para suspender a atividade por 2, 3 semanas, até porque acho que o Ruther não chegou nem a passar nenhum tipo de atividade, né, Kelly? Quem estiver fazendo FTC, me corrija aí. Eu acho que o Ruther não chegou a passar oficialmente ainda nenhum tipo de atividade, nada que vale a ponto, não fez prova, não fez nada. Então, a ideia dele seria assim, vamos suspender... então a Kelly me confirmou. Vamos suspender a atividade por 3 semanas, que é o tempo de quem quer fazer FTC, começa a olhar o material e a entender. E aí ele talvez perca um tempinho voltando em algum tipo de material para todo mundo fazer junto. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, essa turma não vai inchar. Essa turma ela vai ter no máximo 20 alunos. Tá? Eu não quero uma turma muito cheia, porque já que o material não é um material que foi ajustado para ser EAD, vai ter muita reclamação no final. Então, eu acho que é mais fácil ter uma turma com no máximo 20 alunos. Então, a minha prioridade é a seguinte. Eu quero fazer FTC. Legal. Mão na consciência. Conhece FTC? Já pagou na graduação ou já pagou no mestrado LFA ou o próprio FTC? Porque FTC é um misto ali de lógica e álgebra linear. Mas eu vi as duas, tá. Mas já viu LFA? Não, não vi. Então, assim, na dúvida, dá uma olhadinha, vê se vale a pena. Então, primeira coisa é ter um conhecimento prévio da disciplina para ajudar o professor, já que de fato não vai ter um contato tão forte. E a segunda coisa que eu vou fazer, eu vou dar prioridade para os doutorandos, porque os doutorandos precisam cumprir 2 disciplinas obrigatórias. Então, assim, eu prefiro que todo mundo pense um pouquinho e não, eu quero me matricular em FTC. Beleza, vai se matricular. Aí, quando eu for fazer a matrícula, quando eu for de fato confirmar a matrícula, eu vou checar. Quem é o primeiro colocado? É fulano. Fulano é o quê? Doutorando. E fulano, eu vou mandar e-mail. Fulano, tu já pagou o LFA? Tu acha que vai? Não, professor, eu conheço a disciplina, já paguei. Beleza, então vamos lá, vamos matricular. Então, essa vai ser a minha ideia, tá? Talvez eu consiga chegar a 25 alunos, mas o meu foco vai ser 20. E eu tenho 8 já lá. Então, eu tenho hoje 12 vagas em aberto, tá? Talvez eu chegue a 17, mas eu vou trabalhar com essa ideia, tá bom? Então, assim, FTC está sendo ofertada, a ideia é parar um pouquinho, 2, 3 semanas, para quem vai se matricular entrar, entender como é que é o processo, já olhar o material. Mas, eu vou fazer FTC porque eu não quero fazer PA. Não conheço PA, não conheço FTC. Tá, legal, vamos ver. Então, eu vou tentar dar prioridade para quem de fato precisa fazer FTC. Eu adoraria ter uma turma com 30, 40, 50, mas acho que não vale a pena. Até porque o Ruther vai fazer muitas listas, ele pede que o trabalho seja implementado lá no JFlag, eu acho que essa é a ferramenta, e a correção é trabalhosa. Ele quer fazer uma prova virtual, digamos assim, mas ele vai montar um Meet, ele quer ver todo mundo fazendo a prova, né? É a câmera apontando para a prova, digamos assim, é como ele quer fazer a prova, tá? Então vai funcionar nesse tipo de coisa. Pronto, o Jonathan disse que já fez PA no BBGI, então, Jonathan, a tua vai ser aprovada. Oswald, hoje o sistema está fechado para 20/1, então eu não consigo fazer o trancamento. Se for numa disciplina ligada à ERE, é automático, vai ficar sempre aberto. Você, como aluno, vai ter sempre a opção de fazer o trancamento lá, tá? Vamos lá, o Arcanjo estava matriculado em A com o Edson, né? Se ela for cancelada, eu não sei da do Edson ainda, mas eu vou descobrir. Se ela for cancelada, eu não oferto com o ERE e aí ela não vai nem aparecer. Tá. Não, tu não quer fazer, né, Arcanjo? Entendi. Pronto. Se tu não quer fazer, é só me avisar depois que eu vejo lá. Pronto. O Pablo falou que não teve lista, o Ian também falou que não. Quem se matricula em disciplinas que não são do ICOMP? Boa pergunta. Não, confesso que não tenho a menor ideia. Assim, como ficou de fato na decisão de cada programa, eu não tenho ideia como é que os programas vão fazer. Se matriculou, por exemplo, ali com o pessoal da engenharia elétrica, eu sei que eles vão participar da ERE, eu só não sei se eles vão iniciar a aula agora, junto com a graduação, ou vão iniciar depois. Aí talvez valha a pena perguntar do professor para ver como é que tá. O Pablo falou que a FTC tá legal, tá muito tranquilo, mas assim, a gente conversou com o Pablo, com todo mundo que participa, que está na matéria,
e eu acho que somente um aluno nunca tinha visto FTC na vida. Né? O conteúdo já tinha pago LFA ou até FTC, de fato. Então, assim, a ideia é essa. É como eu acho a FTC uma matéria muito legal, para mim é uma matéria muito boa como formação para um aluno de pós-graduação na área de computação, só que ela depende um pouquinho da base. Né? Então, assim, para quem nunca viu, pode achar um negócio complicado. PA eu acho que é mais fácil, porque PA é matemática, talvez cálculo 1 ali, e programação. O problema de PA é que as listas são muito mais extensas, e tem o fato de fazer programação. Né? Então, por isso que PA seja complicado. A arquitetura é outra obrigatória, só que a arquitetura ela vai ser ofertada agora em 20/2, assim, na ERE, como 20/2, e ela vai ser só para pós-graduação. Ela geralmente é ofertada em conjunto com a graduação. Vai ser só para pós, pelo professor Reginaldo. Então, eu acho que ele vai meio que assumir que quem pagou arquitetura, que quem está pagando arquitetura na pós, já conhece da graduação. Já fez OC, já fez AC. Ele, como ela era ofertada junto com a graduação, ela tinha uma espécie de revisão antigamente. Eu acho que nessa, Reginaldo vai assumir que todo mundo já fez, então se matricula em arquitetura de fato quem precisa, quem conhece, né, quem é da área. Não tente, não. Ou então se matricula só nela para ver como é que tá. Quem mais? O Arcanjo deu ok, FTC não teve nada ainda, tá. Pronto. Aí o Ian perguntou, tá, FTC não estava no eCampus, porque de fato ela é uma disciplina do próprio EPGI. Então, assim, ela não está, ela ia constar no histórico de vocês, porque eu ia lançar depois. Agora ela vai constar na ERE. Então, é como se tivessem duas turmas de FTC. Uma do projeto para o PPGI e a outra do PPGI, digamos assim, só que elas são no mesmo horário. Segunda e quarta-feira, das 18 às 20 horas. Tá? Essa que vai acontecer. E aí, no final, ela vai valer para todo mundo. Tá bom? Wanderson, acho que eu adicionei o teu e-mail da UFAM, tá? Aquele que você falou comigo de tarde, eu adicionei. Outro caso interessante. Pessoal, alguma dúvida em FTC ainda? Tá? Então, se ninguém tem dúvida em FTC, eu vou para o outro caso, que é a MMD2. Né? A MMD, que é a matéria introdutória, vai ser ofertada também, como eu irei agora, pelo professor Marco Cristo. Ele preparou um material, na teoria, segundo ele, mais virtual, mais dinâmico para ajudar. A MMD2, ela não ia ser ofertada. Melhor, ela, por enquanto, ainda não vai ser ofertada. Só que tem um projeto que o FAM participa, que é o projeto Super, que é um projeto de formação de alunos de graduação. Vamos lá. Então, assim, esse projeto Super, ele tem a disciplina de AMMD2, porque ele acabou de ofertar a MMD para a graduação. Eu conversei com o professor Juan, Rafael e Yolanda, e o que eles me disseram? Que a MMD2, ela está sendo preparada para a graduação, para esse projeto, com o seguinte foco. Eu acho que é redes neurais profundas. O tema vai ser esse. Então, o que eles me pediram? Que eu conversasse com vocês para saber quem tem interesse de fazer a MMD2, que já fez a MMD. Então, se não fez, nem pede, porque eu não vou aceitar. Então, já tem que ter feito a MMD, e cujo foco do seu trabalho de mestrado ou doutorado tenha um relacionamento com redes neurais profundas. Porque metade do curso vai ser explicação, digamos assim, um aprofundamento, parte prática, e a outra metade vai ser, pegue o seu projeto de mestrado ou de doutorado que você quer fazer e aplique redes neurais profundas nele e eu quero ver o resultado. Então, teria mais ou menos, sei lá, 20 horas de aula, digamos assim, e 40 horas de projeto, para o aluno se dedicar a colocar na prática aquilo que precisa fazer. Tá? Então, a MMD2 está assim. Dito isso, deixa eu pegar aqui, eu criei aqui no Google Drive, não está compartilhado, deixa eu ver aqui, pronto, todo mundo que tem o link pode. Eu criei no Google Drive uma planilha que eu vou colocar aqui no chat, tá?
Essa planilha no Google Drive, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu mostrar para todo mundo ver, né? Fica mais fácil. Já, pronto. Essa planilha aqui no Google Drive, eu criei duas abas, né? 20/1 e 20/2. E aí a minha intenção é que todo mundo coloque seu nomezinho aqui e marque a disciplina em que está matriculado hoje, né? E aquela que quer fazer. Por exemplo, eu Feitosa me matriculei aqui em PA, AMMD e estudo do mestrado. Então, cada um vai lá e marca a sua que está fazendo, que se propôs a fazer já, ou aquela que gostaria de fazer, para eu ter essa ideia da demanda. Então, eu coloquei aqui em 20/1 tudo aquilo que de fato foi ofertado que está lá no eCampus. E eu coloquei até o FTC, tá? Mas aí o FTC, você pode nem precisa marcar aqui, porque no 20/2, ó, eu também coloquei FTC. Então, quem não está matriculado em FTC, pede para se matricular aqui. Aí eu coloquei arquitetura, que vai ser ofertada, FTC, PPCC, que é a do professor Eduardo Souto. Alguém aqui pediu acesso, foi a Maria. A Maria nem precisa estar aqui, né, Maria? Mas tudo bem. Que é PPCC, Projeto de Pesquisa em Ciência da Computação, eu acho que é isso. É um método científico, mas é legal. Vai ter IHC com a professora Tayana. A segurança de redes que tem aqui é a minha, que eu ofertei para graduação, e eu vou ofertar como ERE para graduação, vou ofertar para pós também. O Souto vai ofertar tópicos especiais em redes. Esse tópicos especiais em MMD é o MMD2, que a gente ainda vai negociar com mais calma. E tem toda aquela parte de estudo dirigido e docência. Tá? Isso foi o que eu consegui até agora. Então, vão ser ofertadas mais 7 disciplinas no segundo, ligadas ao segundo semestre. Arquitetura, FTC, PPCC, IHC, segurança em redes, tópicos em redes e tópicos em MMD2. Tá? Pode ser que eu descubra que alguém ofertou uma disciplina lá como ERE para graduação e que diga assim, Vitor, só vale a pena também liberar para pós. Aí eu libero aqui. É como eu recebi quase ainda agora a relação do que foi aprovado, eu não acabei de atualizar minha planilha. Mas em 20/1 tem tudo que foi ofertado, tá? Tudo que foi ofertado. E 20/2, aquilo que a princípio será ofertado. Tá? Então, eu peço que cada um preencha lá, por favor, o que está fazendo e o que quer fazer. Lembrem que talvez tenha conflito de horários, né? E assim, quem, por exemplo, está matriculado em PA e MMD, eu acho que são duas matérias interessantes e trabalhosas. Eu recomendo que faça mais uma, né? Eu acho que não vale a pena tentar fazer 4, 5 matérias. Lembrando que, vou fechar aqui o meu compartilhamento, tá? Lembrando que os alunos da pós-graduação, do mestrado, eles têm que cumprir 24 créditos, 6 disciplinas, 12 créditos obrigatórios, PAA, ou FTC ou arquitetura, o estágio em docência e o dirigido, que é a qualificação. E aí, mais 12 optativos do que for. Tá? Então, eu acho que tem um certo tempo, não adianta querer correr. Eu vou pagar 6 agora, 5 agora. Calma, porque é melhor pagar 3 e passar nas 3 do que pagar 6 e não passar em nenhuma, ou passar só em uma. Lembrando que o tempo continua contando. Tá? O pessoal do doutorado que entrou este ano, 2000, e que entrou em 19/2 e entrou em 20, tem que pagar 36 créditos, sendo 20 obrigatórios e 16 obrigatórios e 20 eletivos agora. PAA, FTC, arquitetura, 2 dessas 3, estágio em docência e estudo dirigido, que só é 1 agora. E aí mais 5 matérias eletivas. Tá? Então, não tentem correr com o processo. Deixa eu responder aqui, vamos lá. Tá, a Tayana vai ofertar tópicos especiais em HC. É que eu chamei de HC, tá, Lucas? Mas é tópicos especiais em HC, porque eu tava com preguiça. É HC. Para preencher as que estão matriculados, beleza, e as que têm interesse. Isso mesmo, tá, João? Que é para poder eu ter uma noção
do que vai acontecer. Eu acho que o Barreto só vai continuar ofertando, Juscelino, aquele ofertou que ele não iniciou, que é tópicos especiais em sistemas embarcados. Tá? Ele não falou que ele ia ofertar uma outra. O Bruno não chegou a falar comigo se ele vai ofertar sistemas colaborativos. Ou ele está, eu estou na dúvida se ele está ofertando como ERE ou não, tá? Mas por isso que eu falei, tem algumas que eu não sei ainda o que vão acontecer. Então, assim que eu souber, no máximo terça-feira, eu mando um e-mail bonitinho dizendo assim, olha, isso aqui é o que está sendo ofertado nessa época especial. Ó, tem isso aqui, que é ligado ao período 20/1, e isso aqui que é ligado ao 20/2. Mais perguntas? Senão eu vou explicar outra coisa. Então tá, então vamos lá. Vamos supor, eu não sei se tem alguém aqui que é de 2019, que ainda precisa pagar a disciplina, né? E que chegou naquela época da qualificação, seja de mestrado ou então de doutorado. Acho que mestrado é o caso mais correto. A qualificação de mestrado, ela tem um prazo máximo que são 18 meses. Então, quem ingressou em 2019, o prazo de 18 meses é agora agosto de 2020. O que é que nós fizemos? Nós estamos entendendo que a pandemia veio e atrapalhou, e eu estou conversando com todos os alunos e orientadores para que eles tentem qualificar da forma mais rápida possível e, de fato, com conteúdo interessante. Nós estamos aceitando que o aluno qualifique até fevereiro de 21. Então, quem ingressou em 2019 pode qualificar até fevereiro de 21. Entretanto, se até lá ele não qualificar, 1º de março ele fecha 2 anos e ele pode pedir a prorrogação dele. A prorrogação vai ser indeferida porque ele não fez a qualificação e o aluno vai ser automaticamente jubilado. Tá? Então, assim, quem é de 2019 e que ainda não fez a sua qualificação, ganhou esses 6 meses a mais, mas em compensação tem que qualificar e tem que correr depois para defender. Tá? Quem é do doutorado, se tiver alguém aqui que ingressou antes disso, 2018, por exemplo, doutorado, a qualificação é com 30 meses, 2 anos e meio. Então, seria também agora em agosto desse ano. Nós também estamos liberando até fevereiro de 2021, 3 anos de doutorado. Né? Lembrando que o doutorado tem uma regra pior, que é ter cumprido tudo que é disciplina e ainda ter um artigo submetido a periódico ligado ao extrato superior. Tá? Então, a gente vai conversar, esperar até lá, e aí, como em março ele começa o 4º ano, a gente vai analisar caso a caso, para ver se de fato a pandemia atrapalhou o trabalho do aluno, ou se de fato o aluno resolveu desaparecer e apareceu só. E aí a gente vai decidir se jubila ou mantém o aluno no programa. Quem ingressou agora em 2020, né, a qualificação tem que ocorrer até agosto de 21. Então, a princípio, com ou sem pandemia, vocês têm ainda 1 ano para fazer a qualificação. Né? A qualificação é uma defesa de uma ideia, é um texto no formato de monografia, de dissertação, que você vai entregar e uma banca vai avaliar. Essa banca tem que ter 3 professores. Um é o orientador, e os outros 2 podem ser do PPGI, como podem ser de fora do PPGI. Pode ter mais do que 3, pode ter 4, 5, depende do orientador e do trabalho de vocês. E, a princípio, a ideia da qualificação é que o aluno defenda para a banca a ideia. O aluno não é obrigado a chegar na qualificação com tudo pronto, nem com resultado. Se ele chegar com resultado, perfeito. Se ele chegar com a implementação quase pronta, beleza, mas não é obrigatório. Obrigatório é que ele tenha a ideia bem clara, bem escrita, e que ele consiga defender essa ideia para a banca. E que a banca diga assim, cara, isso é um trabalho de mestrado. Tu tá atrasado, mas é um trabalho de mestrado. Pô, tu tá show de bola, teu ritmo tá muito bom, você já publicou, já fez não sei o quê. Essa é a ideia. Tá? A banca não está preocupada se o texto está muito bem escrito. Não, a banca quer entender a ideia, né, e quer ver se você entende a ideia. Então, a ideia, o padrão é esse. Então, vocês têm até agosto do ano que vem para fazer isso. Então, eu acho que não tem problema. Se alguém chegar lá em agosto do ano que vem e provar para a coordenação que a pandemia atrapalhou o trabalho, o meu trabalho envolvia eu fazer pesquisa com seres humanos, eu tenho um projeto aprovado no comitê de ética, eu precisava entrevistar 1000 alunos, a gente vai entender esse negócio, vai entender e vai liberar. Lembrando que o tempo continua contando,
Então, quem ingressou em 20, fecha o mestrado em 22, tem mais aí um ano de prorrogação e quem sabe mais lá. Só que assim, se um aluno demorar 4 anos para fazer um mestrado, é um tempo no doutorado. Né? Então tem que tentar, eu sei que está complicada a situação, tentar sempre resolver da melhor forma possível, tentar agilizar os trabalhos. Quem ingressou, não, doutorado eu acho que está tranquilo, doutorado eu acho que não tem muita coisa. O pessoal que reingressou no doutorado, que eu estou vendo aqui, Sidney, Ivanilze, né? Vocês estão mais tranquilos, né? Porque é só pedir aproveitamento. E o prazo de vocês, de 2 anos e meio, então, é agosto de 2022. Né? Então, vocês têm tempo de sobra para conseguir fazer a qualificação de vocês e atender o requisito lá. Se já fez a qualificação no curso antigo, no doutorado antigo, e o tema é o mesmo, vamos conversar que a gente talvez nem faça de novo a qualificação. Mas se mudou o tema, ou se evoluiu, talvez seja melhor fazer uma nova qualificação, até para que a banca dê novas ideias e dê o aval no seu material. Pessoal, eu acho que era isso. Né? Era explicar como é que a gente está atuando agora, dizer que as disciplinas agora são todas virtuais, não tem previsão de volta à atividade presencial, pelo menos não aulas, que as EREIs, né, que as aulas nessa parte especial começam já a partir do dia 8, né, mesmo que não se tenha feito matrícula, eles vão começar, e aí vocês vão assistindo o material, eu vou explicar no e-mail melhor como é que tudo vai acontecer. Eu acho que era isso, gente. Vocês têm dúvidas? Podem perguntar. Eu me programei para ficar até 8h30 aqui conversando com vocês. Tô sossegado. Professor, uma pergunta. Naquela planilha de demandas, para a Uhum. gente colocar as matérias referentes às AES? Tu vai marcar, no teu caso, segurança, como a que tu quer fazer em 2020/2, tá, Paulo? Ah, tá. Pode marcar lá. Marca lá, porque aí eu já sei que é você, e quando eu fizer ela na pós, eu já vou até lançar logo tua nota, para eu não estressar, tá? Tá bom. Pessoal, mais alguém? Alguém aqui pagou segurança de sistemas com o professor Lucas? E sim, pagou e não foi aprovado? Vou mudar a pergunta, Eu tá? paguei Feitosa, mas foi aprovado. Não, tu foi aprovado. Você foi a maior nota. Você tá muito chique, viu? O que eu falei com... Opa. Eu paguei, mas eu solicitei o desligamento, tá. Tá, eu fiz o seguinte hoje com o Lucas. Hoje ele me entregou a nota final da disciplina. Eu acho que só passou o Vantos de aluno regular. O resto que passou foi aluno isolado. Cancelamento. Foi. Não, tá. Tem o Erickson, então, assim. O Erickson não o Erickson é doutorado lá do BPGE, bem lembrado, Então só passaram 2 alunos regulares e o resto que passou foi aluno especial. Eu vi que alguns alunos não fecharam a disciplina porque não entregaram algumas listas ou não fizeram alguma atividade. Eu mandei um e-mail para o Lucas, quando ele me explicou a situação, mandou as notas, e eu falei, professor, vai iniciar esse período de ERE agora, o senhor se importaria, né, eu acho que é muito trabalho, eu relançar essa matéria como ERE, só para quem já se matriculou, para quem já fez a disciplina, e essa pessoa entregar o material, né, que estava faltando, e aí só avaliar e ver se essa pessoa consegue passar ou não, ou o senhor também acha que vale a pena abrir para todo mundo que tiver interesse? Só que aí, como o material já foi ministrado, eu acho que tá tudo gravado, né? Você não daria mais a aula e o aluno só iria lá, assistiria o material e faria as atividades. Eu perguntei para ele, era umas 4 da tarde aqui, já deve ser mais de 8 lá em Londres, ele não me respondeu. Deve me responder amanhã ou segunda-feira. Então, pode ser que apareça essa matéria também como sendo ofertada. A princípio, a minha ideia é ajudar quem já fez ela remoto e desistiu ou não foi aprovado, né? Se quiser fazer, se não quiser, não, tudo bem. E se ele disser que não, que pode ser de novo uma disciplina nova, ela seria uma disciplina nova a acontecer. Depois vocês perguntem para o Wanderson aí, porque é uma matéria bem legal na área de rede, de segurança, envolve engenharia de software, mas o Lucas tirou o couro, não foi, Wanderson? Ou não?
Olha, é meio enroladinho no início, mas depois que você pega o embalo da coisa, dá para desenvolver legal. Pronto. A minha disciplina de segurança, o Paulo já fez, está acabando agora. O nome dela é Segurança em Redes de Computadores e o foco dela é Segurança em APIs Web. Tá? Então, assim, eu estou mexendo só numa coisinha na disciplina. Ela vai ter duas aulas síncronas. Uma que eu vou explicar o básico de HTTP, uma outra mais umas coisinhas, e o resto é do tipo assim, ó. Vamos fazer um ataque no negócio tal. Tá aqui o ferramental. Tá aqui o que eu espero é isso aqui. Então a atividade é mais ou menos assim, tá? Então se alguém que tiver interesse em fazer, é super tranquilo, é bem legal também. De novo, não vamos estressar. Eu acho que foquem nas obrigatórias e na disciplina que é da sua área de trabalho. Tá? Eu tenho que fazer, minha pesquisa envolve algo de direito de software. Então, vai fazer IHC, talvez alguma coisa de A, não vai pagar segurança ou redes, porque é legal, é ofeitosa, não. De fato, adequa ao teu coisa aí. E lembrem que, como vocês estão em casa ou estão trabalhando, não sei como é que está o caso de cada um, vocês têm que ajustar o tempo de vocês aí. A gente conversou com PGI, tentar ao mínimo, ao máximo, na realidade, não ter aulas síncronas, tá? A ideia é ter uma aula síncrona, a princípio, a cada 10 aulas assíncronas, tá? Para que vocês não tenham a obrigação de estar naquele dia, naquele horário, lá assistindo uma aula, participando de uma conversa, tá? Essa é a ideia. Então, é questão de organizar o horário de vocês, né? Boa vontade. Acho que o pessoal que participou da reunião de FTC com o Rúter entendeu, né? Que o conteúdo está lá. Então, assim, participar de uma disciplina à distância é mais interesse do aluno do que outra coisa. Se o material estiver bom, é melhor ainda. Se o material estiver ruim, o aluno se esforça mais ainda para encontrar um material melhor que ele entenda e consiga desenvolver as atividades. Professor, perguntem. Diga. Então, o senhor falou aí sobre a MMD2 que vai ser ofertada e vai estar bem alinhada com o projeto lá do Super, né? Isso. Eu ainda não paguei a MMD1, eu estava matriculado. E eu sei que o senhor disse que nem pedisse, mas no meu caso, a minha pesquisa é exatamente com Deep Learning e eu trabalho em conjunto com o pessoal lá do Super. Então, eu estou bem atrelado ao Super. Mas, Alex, tu não é monitor do Super? Não oficialmente, né? Oficialmente não, porque eu sou da Samsung já, eu sou do Cydia, aí... Tá, é porque assim, quando eu conversei com o Juan e com o Rafael na quarta-feira, o que eles me disseram é que o Super tem hoje, essa matéria no Super tem 18 alunos, 15 da graduação e 3 do PPGI. Sim. Né? Aí eles disseram assim, eu não vou lembrar dos nomes agora, mas eu achei que um fosse você, tá? Eu tô na dúvida. Eu posso estar enganado. Não é você, então. Não, até considerei entrar, mas o professor disse por algum motivo lá burocrático não daria certo eu cursar essa disciplina com eles. Entendi. Então, por isso que eu não pude fazer. Mas, assim, a questão é, para o meu caso, seria extremamente importante fazer o AMMD2, mesmo eu estando fazendo o AMMD1 ainda. Tu conversa com eles, eles é que vão dar o aval. O que eles me pediram foi isso. Foi assim, ó, Feitosa, não libera ninguém que não tenha feito a MMD. Até porque, o que eles me disseram? Via de regra, os alunos, eles não querem, de fato, pesquisar na área de MMD. Eles querem utilizar Machine Learning e não desenvolver algo novo em Machine Learning. Então, assim, diz que não, mas no teu caso eu acho que vale a pena conversar. O teu orientador é o Souto, né? É o Souto, sim. Pronto, conversa com o Souto, porque o Souto estava nessa reunião também. Era eu, Rafael, Eulanda e Juan e o Souto. Então, conversa com o Souto para ele conversar com eles, tá? Porque aí fica mais tranquilo. Tá? Mas beleza, assim, a ordem que eu recebi foi essa, assim, ó. Quem não pagou a MMD1, não faz. Até porque vai ser um foco muito direcionado. Tá bom? Sim, entendi. Tá bom, então, obrigado. Tranquila. Mais perguntas, gente? Perguntem aí, por favor. Pode falar. João Paulo, né? João Paulo. Isso. Eu perdi um pouco na explicação da parte da graduação, e ela era interessante para mim, porque... Quem é o professor que vai dar PPC?
professor Feitosa. Então, rapidinho, João. Patrícia, BBCC é o solto, tá? Ele tem todo o material já, todo o know-how, então vai ser tranquilo. Obrigada. Ele já ministrou ela quase remoto de uma turma que aconteceu em Parintins. Então, legal. ele tem o know-how do processo já. A tua pergunta, João Paulo, era para explicar como é que é a ERE para graduação, é isso? Isso, porque eu não sei se a matéria que eu estava fazendo estágio de docência vai existir agora para eu fazer nela. Tá, assim, eu acho que a professora Elaine e Kathleen mandaram os e-mails para os nossos alunos de docência. Uma ou outra assim, sumiu, ou na realidade a gente decidiu não ofertá-la para tentar atender os nossos alunos. Só pegar um momentinho aqui, para eu não falar besteira, João Paulo, mas eu acho que eu tenho um e-mail da Elaine com a relação final de como é que ficou. Só para eu não estar falando nada errado. Você está falando de IPC, né? Isso, falando de IPC ou de... Como é que é o nome? IPC ou Informática Instrumental. IPC eu tô dentro. Aí ela já mandou mesmo um e-mail. Pronto, tá, então vamos lá. Na minha última relação, o que eu tenho aqui? Vai. Eu tenho Enéia, Genildo, Igor, Marcela, Nicole, Ramon, Francisco Gabriel e Timóteo com IPC, e Braulio, Samanta, Graciete, Everton e Tiago instrumental. São os que eu recebi aqui na minha última relação. E aí eu mandei um e-mail pedindo 3 alunos, um para IPC e 2 para instrumental, e eu acho que o Ian se candidatou para IPC. Então, na teoria, hoje eu tenho 2 vagas ainda para informática instrumental, João. Eu achei que tu estava fazendo com... Diga. Não, então, eu não estou fazendo nenhuma dessas duas, eu estava fazendo na matéria do Juan. Tá, qual era a matéria do Juan, desculpa? OC? Organização de computadores, isso. Essa vai continuar, essa vai ser ofertada na ERE. Então você continua trabalhando com ele, tá? Vai ser tudo bonitinho. Eu achei que ele tivesse falado com... A gente pediu para cada professor já conversar com o seu orientando ou monitor para explicar que ela vai acontecer. É porque eu acho que uma ou outra assumiu. Alguém era monitor de AED, eu acho, para um professor, e aquela cadeira sumiu para poder ele ofertar uma outra para alunos repetentes, entendeu? Tem algumas coisas assim, mas geralmente com uma matéria mais específica. Se alguém quiser fazer docência, começando agora, dia 8, tem 2 vagas para informática instrumental, tá? Que é aquela parte ali de Google Suite, aquele negócio bonitinho. Então, se alguém tiver interesse, já manda e-mail para mim, ou responde aquele e-mail que eu mandei na terça-feira, quarta-feira, eu acho. Perguntem, senhores, por favor, tirem dúvidas aí, aproveitem. Mais nada, todo mundo calado. E eu acho que tem pouca gente hoje. Oi. Então desculpa, Rebeca. Então vai, Rebeca, diga. Tá. A minha situação é parecida com a do João, e aí era a disciplina de AED2, que continuou como aqueles módulos especiais, né? Pronto. E agora parece que vai mergear 3 turmas de AED2. No meu caso fica também igual do João, que eu só vou continuar a monitoria normal? Como já teve tu participou de monitora como AEE, né? Isso. Tá. Na teoria, você já cumpriu a tua monitoria, assim, a meu ver, entendeu? Quem era o orientador lá da disciplina? É o Rafael. Tá. Tu conversa com o Rafael, Rebeca, assim, para ver o que ele tá imaginando. Se ele vai te dar mais trabalho ainda, assim. Na teoria, como você já fez uma de 60 horas, eu acho que foi isso, né? Foram vários módulos, eu acho. Para mim, você estaria liberada, tá? Era só ele lançar tua nota no sistema. Mas conversa com o Rafael para ver o que ele vai fazer, o que ele acha. Tá? Porque, assim, não tem 2 monitorias no mestrado, tá? Então, sim, vê com ele, tá? Talvez, eu acho, Feitosa, como você já participou da monitoria em AEE, eu acho que você não seria monitora de AED agora não, tá? Da ERE. Ele só deveria lançar sua nota e procurar um novo monitor se ele precisar. Minha visão. Esse foi o meu caso também, viu? Só pra coisa, mas... Tu já fez, então? Eu já fiz durante o período da pandemia. Eu acho que, assim, vê lá com o professor, mas eu acho que para mim também já foi.
Quem já cumpriu, quem foi monitor na EE, é só o cara ir lá agora e lançar a nota ou na ERE ou na turma antiga, mas lança logo na ERE e pronto. Tá? Quem trabalhou como monitor como nas AEs, para mim tá liberado. Minha visão é essa, né? Aí conversa lá com o professor e depois me avisa o que ficou decidido. Porque eu acho que se trabalhou, né? Tá feito, né? Até porque na pós não parou. Então, se você era monitor em uma cadeira, uma atividade que aconteceu, ela já foi realizada. Tá? Falem com o professor, expliquem isso para ele, para ver o que ele acha. E eu, na minha visão, a gente vai brigar para que vocês não façam mais. A gente acha aí outros monitores. Beleza. Fale, Duan. Oi, professor, tudo bem? É só para pedir permissão para a planilha de demanda de disciplinas lá da PPGI. Ah, ela tá fora? Ela tá... Eu só tenho permissão de visualização. Ah, tá. Deixa eu liberar aqui, então. Aham. Ah, é porque eu criei de novo como e-comp, é por isso. Aí quem não tiver no domínio e-comp vai cair. Pode falar. E com relação ao comitê de ética, ele estava funcionando, tá parado? Ele continua funcionando porque ele é uma atividade online, né? O comitê de ética, ele funciona da seguinte forma. Você preenche um projeto num negócio chamado Plataforma Brasil, né? Ela é nacional, e aí você vai dizer que é para a UFAM e vai cair no comitê de ética da UFAM. Acho que hoje de manhã o professor Pio, que faz parte do comitê de ética, mandou uma mensagem no nosso grupo dizendo isso, tá? Que o comitê não está parado, que ele está funcionando, é só seguir o trâmite que o projeto vai ser verificado, tá? Então, lembrando, todo mundo que tiver algum projeto de pesquisa que precise manipular dados pessoais, precise trabalhar com seres vivos, tenha interação com seres humanos, deve ter o seu projeto aprovado pelo Comitê de Ética. Ah, professor, mas eu só peço para que os usuários cliquem num botão lá. Ok, mas mesmo assim era legal que o projeto fosse aprovado pelo Comitê de Ética. Né? Ah, eu preciso entrevistar mesmo. Tem que entrevistar, então tem que ter o Comitê de Ética. Sem falar que tem vários veículos, artigos e conferências que quando recebem trabalhos dessa linha, fizemos um questionário, aquele negócio todo, o cara pergunta, cadê o documento de comprovação do Comitê de Ética? Né? Porque eles, de fato, querem que você siga todo o padrão. Então, qualquer trabalho de pesquisa, mestrado ou doutorado, que envolva manipulação de informações humanas, entrevista com humanos, interação com humanos, manipulação de seres vivos, eu vou trabalhar com algum material ligado à Covid, é bom que tudo isso passe pelo Comitê de Ética. Diga, Arthur. Na verdade, tu explicou a questão lá da qualificação, né? Que é para até fevereiro. Isso. E a questão do Lucas, daí eu fico também no aguardo na questão do Lucas, que eu pedi aquela solicitação. Pronto. Foi isso que eu imaginei. Imaginei isso, né? Vou perguntar dele se ele se incomoda, se vai dar trabalho para ele. Ele, a princípio, eu perguntei se ele permitiria que quem continuou até o final fizesse aquilo que não fez, né? Para poder no final ter uma nota. Ou se não desse trabalho para ele, permitir que mais gente se matriculasse, né? Então é como se ingressasse de novo a partir de setembro. Como eu acho que ele ministrou as aulas todinhas e gravou, as aulas, ele não daria aula de novo, né? Ele só deixaria o material gravado lá. Foi isso que eu perguntei, para ver o que ele vai me dizer, né? Ele tinha 2 monitores, eu acho, né? O Rafael e o João, acho que era João, né? Acho que era isso. Tá? Como o João é doutorando, ele poderia ser de novo monitor, por exemplo, né? E aí já cumpriria o estágio dele 1 e 2 de uma vez só, na mesma matéria, com um trabalho muito mais fácil. Por isso que eu perguntei no Lucas o que ele achava, se ele se incomodava, bora ver o que ele vai me dizer. Aí eu dependo da resposta dele, tá? Eu falo contigo por e-mail, então. Assim que eu perguntei, assim que ele me responder, eu já vou colocar. Se até quando eu divulgar a relação de disciplinas que vão ser ofertadas nessa parte especial tiver
é porque ele topou. E aí eu já coloco lá o caso, olha, somente para alunos que cursaram no primeiro semestre e não foram aprovados no final, aberto a todo mundo. Eu vou colocar a especificação lá para cada disciplina, tá? Eu vou até escrever cada uma se ela tiver algum critério especial. Ok. Pessoal, perguntem aí, vamos lá. Estou tranquilo aqui. Professor, no caso, a MMD2, a MMD2 vai ser aulas, entre aspas, ao vivo? Vai ter algum conflito de horário no e-campo? Então, como eu não sei qual é o horário, né? Eu só descobri porque eu falei com o Souto uma outra coisa e falou assim, mas tem no Super, né? Eu não sei de fato qual é o horário dela ainda, né? Aí o que eu falei ontem de manhã com o professor Rafael, ele falou assim, professor, qual é a demanda de MMD2? Aí eu falei, Rafael, não sei te dizer. O que eu posso fazer é montar uma espécie de planilha e pedir para todo mundo interessado se inscrever, dizer lá que quer fazer. E eu vou na reunião explicar que, a princípio, o foco é para quem já fez MMD1. Né? E aí eu consigo te dizer. Então, na segunda-feira, eu vou pegar aqui a planilha, vou ter uma ideia geral de quantos querem fazer, e aí eu vou dizer, Rafael, ó, eu tenho 20 candidatos para fazer a MMD2, o que tu acha? Aí ele que vai me dar essa resposta e eu pergunto o horário também. Eu acho que as matérias do Super, elas estão sempre acontecendo pelo período da tarde. Posso estar enganado. Não sei se alguém aqui participa do Super, mas eu acho que elas estão sempre acontecendo à tarde. Posso estar enganado. Aí eu não sei te dizer o horário. Por isso que eu preciso ter essa noção para ver. Por exemplo, se tiver tudo mantido como estava, a PA e a MMD é segunda e quarta-feira, 2 às 4, 4 às 6. Se eu não estou enganado. Ou é MMD também, estou na dúvida agora. Arquitetura era depois era junto com o FTC. Então tinha terça e quinta-feira, arquitetura de 2 às 4 e FTC de 4 às 6. Como o FTC já está sendo ofertado a segunda-feira de 6 às 8 da noite, né? Então eu posso mudar a arquitetura, eu tenho que ver isso com calma. Tá? Como eu falei, na terça-feira, no máximo, eu vou listar tudo aquilo que vai ser ofertado, com horário. Até lá eu tento resolver conflitos. Pode ser que alguém diga assim, ó, meu horário é esse e eu tô nem aí se vai conflitar com outra disciplina. E aí a gente vai ter que decidir qual é a melhor a ser feita, tá bom? E qual é a data do final das aulas, esse período especial? Então, vamos lá. Hoje foi aprovado que elas vão acabar até 31 de janeiro. Mas o correto é que a gente consiga, que cada professor, quando monte o seu plano de ensino, preveja o horário programado, no caso do BGI, é sempre 60 horas. 60 horas, se a gente não for contar a aula síncrona, você consegue fazer em 10 semanas. Né? Se for ter aulas, se for ter só aula síncrona, são 14 semanas, se eu não estou enganado. Se não tiver aula síncrona, tiver muitas aulas assíncronas, eu posso, por exemplo, numa semana, sei lá, segunda-feira eu faço uma aula assíncrona. Eu tenho uma reunião com os alunos para explicar um conteúdo, discutir alguma coisa, vamos supor 2 horas. Fora isso, eu passei um artigo para eles lerem e fazerem uma resenha. Eu posso dizer que essa atividade é uma atividade também de 2 horas. E eu posso passar um questionário que eles têm que me responder e entregar, e essa atividade pode também ser de 1 hora, 2 horas. Então, eu consigo, numa aula virtual, digamos assim, nesse período remoto, né, ter mais hora de atividade do que se fosse num esquema presencial. Então, a nossa ideia é, quem começar em setembro agora, vai acabar em dezembro. Alguns conseguiriam acabar até final de novembro, mas a maioria vai acabar em dezembro. Eu vou ministrar uma aula na pós, mas eu só quero começar em outubro porque eu estou preparando o meu material. Então, essa matéria deve acabar em janeiro. Tá? Vai meio que ser disciplina por disciplina. Eu não consigo te dizer quando tudo vai acabar. Qual é a ideia? Qual é a minha visão como coordenador? É que assim como a graduação, eu acho que o período 20/1 vai sumir. Ele vai ser cancelado oficialmente. E aí a gente, pós-graduação, pega aquilo que aconteceu na ERE, seja matéria de 20/1 ou de 20/2, lança a prova coloca nos históricos, está valendo. 2020/1 para pós-graduação, oficialmente começa em março,
que é o tempo de fazer a matrícula dos alunos e é o tempo que conta para CAPES. Pode ser que as aulas comecem em março, e aí se fosse da Propesp hoje, eu acho que eu faria um novo período especial para pós-graduação, que iria de março a final de julho, para que em agosto, né, eu de fato começasse um período presencial. Supondo que até agosto de 21 já tem vacina, está todo mundo muito bem, obrigado, eu faria isso, né? Pode ser que não, que se resolva fazer um calendário agregado ao calendário da graduação. Eu acho que a graduação só retorna em 21 em maio, porque vai acabar agora em dezembro, aí o Enem só vai acontecer em janeiro, tem que fazer resultado, tem que fazer PSC, tem que fazer matrícula. Eu acho que a graduação da UFAM volta ali em maio, começo de maio, talvez final de abril, algo do tipo assim. Aí depende da pró-reitoria se ela vai querer sincronizar a graduação com o pós ou não. Eu não sincronizaria, começaria a pós-graduação em março, nesse mesmo formato, tudo virtual. Eu não faria presencial. Vamos deixar a primeira graduação voltar, se for o caso, e aí em agosto a pós-graduação voltaria presencial, bem que eu acho que depois desse nosso novo normal aqui, muita disciplina não vai ser totalmente presencial, né? E isso sempre foi permitido. Nunca se fez por vários motivos, mas agora eu acho que muita disciplina vai ser híbrido, digamos assim, né? Vai ter um conteúdo ministrado em sala de aula e vai ter muito conteúdo que vai ser esse formato EAD, com o aluno estudando um pouco mais sozinho. Tá? Então, hoje a gente vai ficar com disciplina até final de janeiro, 31 de janeiro. Aí encerra essa ERE e vamos embora ver o que vai acontecer. Se vão cancelar a 20/1, se vão, sei lá, pode ser que não cancelem, diga assim, ó, tudo aquilo que teve 20/1 tá aqui na ERE, valeu, também valeu 20/2 e vamos embora agora para começar a 21. Tá? É muita incógnita. Tem muitas variáveis desse processo aí. Perguntem. Nada? Todo mundo já cansou, é? Vocês já querem sair, né? Sextou, né? Vocês já querem ir pra balada, né? Professor, aqui é Jonas. Aqui é Jonas. Tem uma pergunta. Diga, Tudo Jonas. bem? Tudo tranquilo. Boa noite a todos. Professor, eu não tenho matrícula institucional ainda, né? E sobre o aproveitamento. Eu fiz o mestrado em outra instituição e gostaria de aproveitar alguns créditos no doutorado. Perfeito. Eu não fiz no período do calendário porque eu não tinha matrícula institucional. Isso. Eu posso fazer e encaminhar a partir de segunda-feira já? Pode. Segunda-feira tu já pede a tua matrícula institucional, tá? Uhum. E aí, quando tu fizer o pedido de aproveitamento, tu deixa em algum campo lá, acho que tem um campo no formulário que pede a matrícula. Deixa uma explicaçãozinha lá que você acabou de pedir a sua matrícula institucional. Aí, assim que ela tiver efetivada oficialmente, eu vou lá e realizo, tá? Na verdade, a da matrícula eu encaminhei o documento, né, há um mês mais ou menos, e a secretaria me retornou que ia guardar lá, quando eu reabrisse o calendário, ela ia mandar para o Pronto, então, terça-feira já vai ser enviado. Terça de manhã, eu já combinei com o secretário aqui, porque na teoria, até onde eu sei, segunda-feira o conselho vota. Né, o CONCEP vota. Como hoje foi aprovado na Câmara de Pesquisa, eu não vejo porque o Conselho Maior não aprovaria. Não envolve aula presencial, está seguindo lá o que manda o plano de biossegurança da UFAM, então eu acho que vai ser aprovado de lavada. Né? Não deve ter por que não ser aprovado. Então, terça-feira de manhã, o Robson ou o Frank vão encaminhar tudo aquilo que tiver lá, e aí eu também dou uma ligada para a Propesp, peço para aviso, e aí já peço para eles fazerem a matrícula. Demora um dia. Na realidade, é trabalho de meio-dia. É conferir documentação e lançar no sistema. Tá? Mas 2 dias é um prazo bem tranquilo. Aí eles devolvem para a gente dizendo, ó, fizemos a efetivação da matrícula, o aluno fulano de tal tem a matrícula institucional tal, e a gente só avisa vocês, e aí vocês já podem acessar o eCampus para fazer matrícula, esse tipo de coisa. Tá? Lembrando que a matrícula é a partir do dia 7, tá? A matrícula em disciplina vai ficar liberada a partir do dia 7, que é o feriado na segunda-feira, e as aulas já começam dia 8. Então, assim, vejam lá o que vai ser ofertado, que eu vou enviar no e-mail, e comecem a cursar.
Já olhem lá, comecem a cursar mesmo sem ter a matrícula disponível. Aí, quando a matrícula sair, se matriculem, vejam lá, gostei, não gostei, pede trancamento, tá? Aproveitem esse momento que está permitindo tudo. Entendi. Outra pergunta, na verdade, deve ser bem simples, assim, os colegas devem saber, mas como eu estou chegando agora, eu realmente não sei se existe a possibilidade de aproveitamento de experiência em sala de aula como estágio. Então, é assim, a resolução da UFAM que trata de estágio, ela é de 99. Olha como ela é nova. E ela fala de estágio para graduação, entendeu? Aí, em 2000, se fez um arremedo de resolução para pós-graduação. Então, assim, oficialmente não se permite aproveitar tempo de docência como estágio. Eu participei no começo do ano de um comitê para reformulação de várias resoluções. E uma delas é a de estágio. E isso é permitido agora. Só que essa nova resolução ela não foi votada ainda. Eu acho que ela deve ser votada ainda esse ano, lá para o final do ano, e aí ela deve valer a partir do ano que vem. Então, vai ser apresentada à Câmara de Pesquisa, a Câmara vota, aprova, modifica, vai para o Conselho, que é o CONCEP, e aprovando ela está valendo. Então, assim, eu acho que deve ser aprovada a partir do ano que vem. A ideia é mais ou menos o seguinte: se a CAPES ela pede que o aluno tenha estágio em docência, né, porque o aluno que é bolsista CAPES tem que fazer estágio em docência, mas via de regra, todos os programas pedem isso também, e a CAPES tem essa coisa que se o aluno ele é bolsista CAPES e tem que fazer docência, mas se ele já é docente, ele fica dispensado. A gente só aproveitou isso aí. Então, o texto diz mais ou menos isso. Quem já é docente, quem comprovar a docência, não precisa fazer, se matricula e automaticamente já tem ali a aprovação na disciplina. O que eu não consigo me lembrar é o que ficou definido. Se ele ganha a nota máxima ou não. Isso eu não consigo lembrar. Por mim, dá a nota máxima, eu não vejo problema nenhum nisso. Tá? Então, assim, agora eu te diria não perde aproveitamento disso, até porque agora eu não vou aceitar, e aí até o ano que vem a gente define. Se não for aprovado, a gente vê como é que faz para poder cursar. Alguém perguntaram aqui. Estou indo embora, ok, o Arcanjo já foi, a Patrícia também, boa noite. Eu vou mandar o link da reunião, tá? Prometo. Demora aí umas 2 horas para o negócio chegar, e eu tenho sempre colocado no meu YouTube pessoal, no meu YouTube do Icomp, tá? Porque quando eu ponho no Google Drive, chove de reclamação de que demora, que tem que liberar, então eu tenho copiado para minha máquina e depois eu exporto para o meu YouTube, eu deixo lá que fica mais fácil, tá? Mas eu mando um e-mail explicando tudo bonitinho. Vamos lá, professor, matricular em 2020/1, 2020/2. Sim, eu prefiro que todo mundo preencha essa planilha, tá no Drive, para a gente poder saber o que tá acontecendo, até para eu ter uma noção. O MMD1 vai ser ofertado, o Marco me falou que começa agora setembro, não falou data, mas ele preparou todo o material e ele vai ofertar todo o material sim. Tá aqui, ó, já mandaram o link da planilha, tá? Eu tinha colocado, estava aqui no coisa. Depois hoje não, mas amanhã eu mando um e-mail com o link da planilha para o pessoal também acabar de preencher lá. Ainda está sem permissão de edição, não sei por quê. Então, porque quem está com o e-mail fora do domínio Icomp, ele está negando. Então, deixa eu brincar de liberar aqui. É por isso que eu falei que é meio chato por isso. Né? Eita, que tem um bocado aqui, agora que eu vi. Pois mas o meu e-mail é do Icomp, eu não sei por quê. Será que tu não tá usando agora um outro e-mail, não? Não, geralmente eu tô na reunião pelo Icomp. É estranho. É estranho mesmo, porque geralmente ele saiu do Icomp, ele dá chabu. Aí ele pede para liberar. É por isso que eu resolvi, sempre que eu gravo o vídeo agora, eu não ponho no Google Drive. Eu trago para minha máquina, exporto para o meu YouTube, deixo lá, para ficar mais fácil, porque dá um trabalho danado. O Paulo pediu acesso, estou liberando, Paulo. Só dá uma demorada básica aqui, mas tudo bem. Gente, vão perguntando aí, vai.
Vão perguntando aí que... Deixa eu ver se o meu aplicativo é mais rápido do Google Drive. Pronto, bora ver se pelo aplicativo o negócio é muito mais fácil. Conceder acesso. Compartilhar. Pelo aplicativo vai ser muito mais fácil. Então vamos voltar para cá. Perguntem aí, vai. Ou já cansaram da minha pessoa? Ah, tá. O Lucas perguntou. Lucas, a ideia é o seguinte. Essa reunião é para quem está cursando disciplina, né? Por isso que eu avisei. É só para quem precisa cursar disciplina. Então, quem tem que cursar algum tipo de disciplina, preenche lá 20/1, se estava matriculado, né? Se matriculou em 20/1, no que se matriculou. E também se quer cursar alguma disciplina que não tenha se matriculado. E a 20/2, elas são disciplinas novas, né? Acho que vão ser ofertadas de fato agora. Você também coloca lá. Eu quero ter uma noção, na realidade, de quantos alunos estão interessados em cursar disciplinas. Tá? É por isso que eu montei a planilha. Para responder FTC, para responder AMMD2, eu quero ter essa visão. Tá? É só para eu ter uma noção. A matrícula, de fato, ela vai acontecer pelo eCampus. Tá? Aquilo é só para eu ter uma visão geral. Vocês vão perceber que de vez em quando eu mando e-mails. Tem uma planilha de publicações aí, preencha, por favor. Que é para eu ter uma noção de como é que os nossos alunos estão publicando, entendeu? Eu sempre faço isso de vez em quando. Então, vocês vão ver isso de vez em quando eu mandando algo para vocês preencherem e ficar compartilhado lá. Gente, eu acho que eu liberei todo mundo agora. Eu acho. Pelo aplicativo é muito mais rápido do que fazer pelo coisa. Quer ver? Ah, tá. O Oswald está aqui. Será que eu não consegui ir para o Oswald? Bora ver. Perguntem. Joel já foi, Juscelino já foi, Oswald já foi, pronto. Acho que eu liberei para todo mundo aqui agora. Mais nada? Tudo tranquilo, então? Todo mundo entendeu como é que o negócio vai funcionar? Isso, todo mundo quem se matriculou em 20/1, eu vou automaticamente cadastrar nas disciplinas que vão ser espelhadas para esse regime especial. Tá? Eu vou automaticamente fazer isso já. Só se a pessoa não quiser. Tá? Eu vou colocar lá só para a gente ter essa noção. Dizer, professor, eu estava matriculado em PA, mas eu não quero mais fazer PA. Beleza, eu vou lá e removo a pessoa de PA ou nem a importo. Tá? A ideia é que como vai ser ofertado tudo junto, você pode fazer o que você quiser fazer. Tá? Lembrando que não vai se matar em querer fazer 6 disciplinas, né? Porque não precisa. Então, faça de fato aquelas que vão agregar para o seu projeto de mestrado ou de doutorado, tá? E com seu horário, né? Embora você, a princípio, não reprove, tá? Embora ninguém seja reprovado no final das contas, é tempo, né? Então, se você se matriculou em 5 e depois largou as 5, você vai entrar em 2021 zerado. Você vai precisar fazer em um ano 24 créditos. Né? E isso é muito complicado. Um tempo normal de mestrado de 2 anos é primeiro semestre, 3 disciplinas, talvez 2. Segundo semestre, 3 disciplinas, talvez 4. E aí, no primeiro semestre do segundo ano, talvez uma disciplina. Ou então, só focar no projeto, fazer qualificação e fazer defesa. Então, se você vai ficar um ano sem fazer nada, né, porque achou que dava para fazer tudo, depois não conseguiu fazer, você perdeu um ano. Aí você vai ter mais um ano oficial ainda para cursar disciplina, preparar projeto, fazer qualificação, né, e aí depois fazer prorrogação para poder pedir. Lembrando, prorrogação que acontece no final, que acontece com 2 anos para a graduação, para o mestrado e 4 para o doutorado, ela tem como exigência as disciplinas todas cursadas. Eu não posso prorrogar um aluno que está devendo 4 disciplinas ainda, tá? Então, assim, quem ingressou agora 20/1, ingressou em 2020, se for pedir prorrogação em 2022, tem que estar com tudo que é disciplina cursada. Aí 6. Os 24 créditos, tá? Para o doutorado, a mesma coisa. Porque senão
eu vou ter um aluno que cursou uma disciplina e está pedindo prorrogação. Por que eu vou prorrogá-lo? Ele vai em um ano cursar 5 disciplinas e ainda escrever, publicar? Talvez não vai. Então, assim, a ideia é essa. Então, assim, para pedir a prorrogação, tem que ter cursado tudo que é disciplina, tá? Para não ter trabalho, né? Pensar que dá para fazer uma coisa e não dá para fazer. O Albert quer que eu libere o que? Ah, Albert, esse e-mail aqui, Albert, é? Tu pediu? É que não chegou para mim aqui, Albert. Pede aí que eu tô vendo aqui no aplicativo pelo celular. É muito mais rápido aqui. Pede para mim que eu faço. Deixa eu tentar copiar aqui, vai. Senhores, mais dúvidas aí? Me perguntem, por favor. Não? Sem nada mais... Ah, tá vendo? Só para confirmar aqui, eu vou falar do meu caso, tá? Eu no primeiro período me matriculei em tópicos de embarcado, que é com o Raimundo Barreto. Isso. Só que eu não vou fazer mais, eu vou fazer outras disciplinas. Perfeito. Hoje eu estou fazendo online FTC. Beleza. E vou fazer estágio de docência. Show de bola. Quando você abrir no eCampus, eu me matriculo nessas duas, correto? Isso. E eu estou valida. Perfeito. Mas eu já estou cursando. Tem algum problema? Não, nenhum. Correto? É porque, assim, FTC, ela não iria ficar no eCampus oficialmente, porque ela era só para o projeto. Agora eu vou casar duas coisas numa só, entendeu? Eu vou ter a disciplina do projeto e eu vou ter como é que é a disciplina do PGI. Tanto que acho que o professor Barreto, o professor Ruiter vai parar de receber, tô na dúvida agora, tá? Porque ele vai ficar, é como se ficasse só pro PGI, entendeu? Que já é a função dele de fato, eu acho que é isso, tá? Então deve ficar num esquema desse mais ou menos aí. Outra tá? coisa, então, o senhor falou pede que eu vou aprovar tudinho lá. Tá, o senhor falou aí de perder tempo, um ano, essas coisas. Como é que funciona isso? No caso, digamos, e por hipótese, que eu me matricule em 5 disciplinas. Uhum. Aí, eu não quero mais fazer 3, eu vou fazer só 2. Beleza. Fica no histórico do eCampus? Não fica. Só que como é que funciona para a gente? A gente tem o nosso sistema de controle acadêmico, né? O eCampus, aquele negócio bonitinho, matrícula institucional, matrícula de disciplina. A CAPES, que é o órgão nacional que regulamenta a pós-graduação, ela tem um sistema chamado Sucupira. É lá que eu faço o cadastro dos alunos. Então, na CAPES, todo mundo que foi aprovado e pediu matrícula, eu cadastrei. Então, hoje, todos vocês estão lá na CAPES, é só procurar, né? Se forem checar o Lattes, eu acho que vai... Se vocês colocarem no Lattes, que são alunos do curso do PPGI, da UFAM, e quem é o orientador, ele vai colocar um íconezinho lá validando aquele negócio. Então, para a CAPES, vocês são alunos nossos. Então, a CAPES está sabendo, ela sabe o dia que vocês foram matriculados, que eu acho que é 13 de março. Acho que todo mundo está com 13 de março. Ou é 9 de março, estou na dúvida agora, da data certinha. Tá? Então, a CAPES, ela entende que um aluno de mestrado se forma em 2 anos. Então, ela sabe que o aluno que entrou em 13 de março de 20, ele tem que se formar em 12 de março de 22. É os 2 anos. Ela entende, obviamente, que os programas concedem prorrogações. Alguns de 4 meses, alguns de 6 meses. O nosso caso, 2 de 6 meses. Então, um aluno de mestrado, em média, se forma com 2 anos. Deveria se formar com 2 anos. A média nacional deve estar em 28 meses, né? Sempre tem uma prorrogação ou outra. E ela permite que o cara se forme em 36 meses, até em 40 meses. Obviamente que um programa de mestrado que forma alunos com média de 40 meses, que são quase 4 anos, tem algo errado com esse programa. Então, isso, na hora que a CAPES avalia o programa, que é uma avaliação feita a cada 4 anos, e final desse ano ela vai acontecer, pega muito mal o programa. O programa ele pode ser rebaixado. Hoje nós temos nota 5, e se eu começar a ter alunos que só formam com 50 meses, por exemplo, eu vou cair para 4, porque eu vou dizer assim, o teu programa ele tem um tempo de formação muito ruim. Tem algo muito estranho. Supondo que eu forme alunos com 50 meses e todos publiquem um periódico A1, aí ela vai dizer assim, olha, tu demora muito a formar, mas tu tem gente que forma muito bem. Aí ela pode mensurar. Então, assim, quando eu falei que não perca tempo, não tente fazer muita coisa,
Porque o seu tempo, não tente fazer coisas absurdas de pagar 6 matérias, 7, porque o seu tempo está contando, entendeu? Embora a CAPES já tenha dito que, dado a pandemia, essa ideia de tempo, ela não será muito utilizada na avaliação, né? A avaliação que vai ocorrer no fim do ano, o tempo de formação vai ser meio que descartado, tá? Mas, sei lá. Então, a nossa ideia, não adianta você tentar fazer 4 matérias, 5, se você não tem condições. Cadê o Marcelo? Tá aí? Já foi embora o Marcelo. Tá por aí, Marcelo? Não, já foi. Pronto, o Marcelo é meu aluno de mestrado. Entrou esse ano. E o Marcelo está matriculado já em PA e a MMD. O Marcelo vai fazer a minha disciplina, a princípio de segurança, porque ele já conhece o conteúdo, é uma parte do conteúdo do mestrado que ele está fazendo. Então, eu estou supondo que ele vai tirar de letra e ele já vai também fazer a qualificação. Então, ele está matriculado em 2 e vai se matricular em mais 2 agora, que é a minha de segurança e a qualificação, até porque ele já tá escrevendo a qualificação dele. Então, ele está pagando 4. Só que eu já falei para ele que o foco é PAA e o foco é MMD, né? A minha ele pode largar, a qualificação eu quero que ele não largue, eu quero que ele faça a qualificação logo, também. Entendeu? Então, assim, tem isso. Ah, professor, eu posso também fazer a do Eduardo Souto, que vai ser uma matéria de redes com foco em experimentação? Pode. Tu vai aguentar fazer 5 disciplinas? 4, de fato, que tem aulas, digamos assim, e uma que é escrever a sua qualificação? Não sei. Né? Eu pedi para ele não fazer, pedi para ele fazer 4, e se apertar, ele cai fora da minha. Né? Ou, na pior das hipóteses, cai fora de AMMD. E fica em PA, fica na minha e fica na qualificação, para no ano que vem fazer docência e talvez mais 2 disciplinas. Foi isso que eu combinei. Então, assim, não adianta imaginar que eu vou fazer 5, 6, 7, se eu trabalho. Se eu trabalho, eu não tenho tempo de fazer 7. Vou ficar nas minhas 2 ali, também assim, não faça uma só não, porque uma num ano, você tem que fazer 5 no ano que vem. Então, tentem mesclar, fazer 2, né? Acho que 2 é um bom número. Se conseguir fazer 3, melhor ainda, tá? Para que no próximo ano você consiga fazer mais 3, né? E, se possível, se livre das obrigatórias. Então, ou faça PA, ou FTC, ou arquitetura, para já tentar ficar livre de fazer uma obrigatória. Porque a optativa, você conversa com seu orientador e ele pode ofertar uma optativa mais focada para o trabalho de vocês, né? Na área que for a coisa. Eu acho que só não tem isso em aprendizagem de máquina. Acho que essa não tem muito, porque ela é MD1 e 2. Tá? Mas dá para o orientador criar uma disciplina focada, algo do tipo assim. Tá bom? O César perguntou se quem entrou em 20/1... Isso, essa é a ideia, César. Então, quem entrou em 20/1, o que vai ser ofertado nessa ERE agora é tudo. É como se, de fato, fosse um terceiro semestre, onde vai ser ofertado tudo o que deveria ser ofertado no ano de 2020. Aí, 20/1 já voltaria a ser o terceiro semestre de um curso normal. Essa é a ideia, de fato. Tá? Eu só não sei te dizer se esse 20/1 começa em março, com mais uma espécie de regime especial, ou se ele vai começar junto com a graduação. Isso eu não sei te dizer. Tá? Mas a ideia é que janeiro, a gente possa dizer assim, olha, tudo aquilo que foi ofertado no PPGI foi isso aqui, ó, ofertamos 20 disciplinas. Pronto, beleza. Show de bola. Elas refletem aquilo que normalmente é ofertado num período ímpar, que é o 1, e no período par, que é o 2. E todo mundo cursou, a grande maioria foi até o final, foi aprovada. Tá? Uma outra coisa, aproveitem que as EREs, né, que o que vai ser ofertado dentro da ERE, você pode se desmatricular. Tá? Então, assim, vou reprovar, cai fora. Não reprova, não. 2 reprovações jubila o aluno automaticamente. Regimento geral da UFAM, tá? 2 reprovações na mesma disciplina ou diferente, tá? Então, tá ruim, não estou entendendo. PA geralmente é assim, ó. PA começa, aí o professor te dá 1 mês de aula, faz a prova e depois da prova começam os trancamentos, tá? Então, assim, viu que o negócio tá ruim, tranca, não reprova não. Se você chegar até o final e for reprovado, eu vou marcar a reprovação lá e não tenho o que fazer, tá?
E aí, se forem duas, eu só bota a cartinha, olha, de acordo com o regimento da UFAM, parágrafo, artigo tal, parágrafo tal, reprovação elimina, você está desligado do programa, você tem um prazo para se manifestar, mas o cara vai dizer o quê? Não, eu não fui jubilado, eu não reprovei, entendeu? Não tem muito o que fazer. Então, assim, reprovação, desliga do programa. Então, por favor, tá ruim, me matriculei em 5, não tá dando, já cancela 2, eu vou ficar só em 3. Ó, 2 tá show de bola, entendi, é o que eu precisava fazer. Tem uma que eu tô na dúvida. Pô, fiz a segunda prova, tô ali na média, será que vale? Pensa com calma, conversa com o professor, conversa com o orientador. Na dúvida, tranca para não ser reprovado, tá? Para não correr o risco de ter uma reprovação ou ter 2. Reprovou em 2, eu infelizmente sou obrigado a jubilar o aluno, desligá-lo e mandar ele embora do programa, tá? Não tem muito o que fazer, não. O Gabriel pediu, não foi, Gabriel? Liberação aqui, bora ver se o meu aplicativo tá pedindo. Quanto mais o aplicativo pedir, é melhor que eu consigo. Pediu também a Letícia aqui. Senhores, perguntem aí. Tô sussa aqui. O Albert pediu, chegou. A Albert também. Gabriel pediu, também chegou aqui. E tem o pedido do Lucas. Pronto, eu acho que eram os 4 que estavam pendentes aqui. Pessoal, mais alguma dúvida? Perguntem aí, não tenham medo. Não? Ah, tá. As matrículas automáticas aparecerão no eCampus? Sim, Diogo, eu tenho essa capacidade pelo próprio eCampus de copiar, tá? Então eu vou fazer isso. Na hora que o sistema estiver aberto, que abriram a matrícula a partir do dia 7, eu acho, eu consigo pegar a minha relação atual de alunos de AMD, de PA, por exemplo, e já marcá-los e pedir para que eles já façam parte dessa disciplina também, tá? Eu consigo fazer isso aí. Aí, se não quiser fazer, professor, não quero que o senhor me matricule em PA, em AMD, em tópicos especiais em redes, em banco de dados, em engenharia de software, avisa lá para eu poder não fazer isso. Ou se eu fizer, avisa que eu já cancelo, tá? Para não ter problema. Tá? E aí as novas você pode se matricular sem problema nenhum, que eu só confirmo lá. Senhores, fechamos? Ou temos mais dúvidas? Todos satisfeitos? Tá? Então, se os senhores não têm mais dúvida, estão todos liberados, tá? Lembrando, é permitido que os alunos acessem ao FAM. Só que não é como era antigamente, de entrar e sair a qualquer hora. É preciso pedir um pedido especial. Lembra que no começo da pandemia eu mandei um e-mail e perguntei, gente, a gente vai a princípio liberar 2 alunos por laboratório, para que esses alunos consigam acessar o laboratório, sei lá, buscar impressões, imprimir alguma coisa, ou buscar o material. Então, assim, alguns grupos de pesquisa ainda não mandaram seus alunos, outros já têm até mais de 2. Porque um pediu para ir, nunca foi, e disse que não vai mais. Então, se alguém precisar acessar o seu laboratório, buscar algum tipo de material, pode mandar um e-mail direto para a Secretaria ICOMP, não é nem a do BBGI, a Secretaria ICOMP, solicita o ingresso ao FAM em dia especial. Tem uns 2 alunos que pediram para frequentar esse mês de agosto, todo fim de semana, porque eles precisavam rodar experimentos e foi atendido. Então, eles conseguiram um acesso para estar lá todo fim de semana, todo sábado, eu acho, de 14 a 18. Eu acho que eles pediram isso para poder acessar. Então, se alguém tiver algum tipo de pedido desse tipo, pode. Assistir a aula na UFAM está proibido. Por enquanto, está proibido. Pode ser que depois que o projeto for aprovado, o calendário, alguém diga assim, olha, agora vamos flexibilizar um pouquinho. Então, vamos permitir que, sei lá, 20 alunos consigam usar o Lab 2, o Lab 1, que é o nosso maior lab. A gente vê lá o distanciamento social, abre janela, faz aquele monte de coisa, né, para atender o que manda o plano de biossegurança. Tá? Mas hoje não dá para assistir aula na UFAM. Eu nem perguntei se alguém tem algum tipo de problema, né, em relação a maquinário, a acesso à internet. Naquele questionário que eu encaminhei sobre isso, que a Propest preencheu, que perguntou,
tinha essa pergunta, né? Se você tinha acesso à internet. Até onde eu sei, a UFAM está negociando para conseguir algum tipo de equipamento, tipo assim, um modemzinho para que alguém consiga utilizar. Então, se alguém tiver algum tipo de necessidade disso, me avisa que eu encaminho para ver se eles têm. Tá? Não dá para usar dentro da UFAM. Tá? Isso, infelizmente, não dá. Aí, se o seu laboratório tiver maquinário sobrando, conversa com o orientador, com o grupo, quem sabe ele não libera para você buscar e levar para casa. Tá? Aí é cada grupo tentando se organizar. Não, a MMD, Rafael, ela é optativa, tá? Ela não é obrigatória, não. As obrigatórias são PAA, FTC e arquitetura. Aí o mestrando tem que fazer uma dessas três. A MMD, ela é eletiva. Obrigatório é PAA, FTC e arquitetura, uma das três. Estudo dirigido, que é a sua qualificação, e docência. Então, são 3 obrigatórias. Aí, a MMD, PPCC, isso tudo é eletivo, tá? É optativa. Então, veja lá o que é melhor para você. Assim, mas o meu trabalho, embora eu não vá criar uma técnica nova de machine learning, eu preciso entender porque eu vou aplicar machine learning. Então, é legal talvez fazer MMD. Tá? Agora, de novo, veja lá, porque sempre teve PA e MMD no primeiro semestre. Então, talvez seja uma carga mais pesada, e ainda mais agora com essa ideia de ser virtual. Uma outra dica, né, é assim, pessoal, as obrigatórias, elas puxam um pouco mais. Então, assim, quem estiver fazendo PA, FTC, arquitetura, tentem se organizar em grupos aí, embora não dê para reunir presencialmente, façam reuniões, façam agências de conjunto, resolvam, compartilhem. Isso é muito interessante. Os alunos que cursam essas matérias mais pesadas, as obrigatórias, e trabalham em conjunto, eles geralmente se dão muito bem, né, em relação àqueles que estudam de forma isolada. Tá? Então, sempre tentem, de alguma forma, estudar em conjunto. Né? Marquem um grupo aí, façam reuniões no Meet, no Zoom, escolham alguma ferramenta e tentem trabalhar em conjunto. Sempre alguém sabe uma coisa melhor que o outro, alguma coisa a mais que o outro. Então, vão trocando informações, trocando experiência, que isso ajuda consideravelmente. Tá? Eu conheço vários alunos que tentaram cursar as matérias sozinhos e não conseguiram. E aí reprovaram, aí depois resolveram estudar em grupo e o negócio fluiu maravilhosamente bem, tá? Então, tentem sempre fazer isso para estudar. Eu também acabei de liberar mais 4 pessoas aqui. Liberei o Ronson, liberei o César, o João e liberei agora a Gretchen aqui. Alguém ia falar? Professor Feitosa? Diga, Albert. Professor, quando eu fiz mestrado naquela turma especial, a gente tinha acesso a uma VPN. Tem alguma forma de a gente acessar a rede da UFAM externa, que aquela VPN ela não funciona mais? Né? Então, até onde eu sei, aquela VPN geral não existe mais. Até o Wanderson está por aí. O que eu vou lembrar que tem? Cada grupo de pesquisa e até algumas máquinas do próprio PPGI Comp, elas são genéricas, são liberadas. Tá? Assim, liberadas assim. Você pode solicitar, eu preciso de uma máquina virtual para realizar um experimento. Então, assim, o correto é você, ou melhor, o seu orientador, mandar um e-mail para o suporte, dizendo assim, olha, solicito a criação de uma máquina virtual para a realização do experimento assim, assim, assado, e aí diga a sua configuração, quantas vezes você quer, quanto você quer de memória, esse tipo de coisa. E diga, eu quero acesso também externo a essa máquina. Aí ela vai configurar essa máquina para você, vai liberar um usuário, um login, uma senha, e vai solicitar ao CETIC que aquela máquina tenha acesso de fora. Geralmente é um acesso via SSH, tá? Então, aí você consegue acessar a máquina para poder fazer isso. Se for para acessar periódico, por exemplo, eu acho que tem a Rede Café. Né? Você vai tentar acessar um periódico, vai lá pelo portal Periódicos CAPES, eu acho. Lá tem uma autenticação via Rede Café. A Rede Café te pergunta qual é a universidade, tem a UFAM, ele vai te encaminhar para o site da UFAM, que vai pedir o teu login e tua senha do eCampus. E aí você consegue acessar a coisa assim. Tá? Maquinário, é melhor o professor pedir, solicitar
para o suporte, dizendo o que ele quer, como é que ele quer. Assim, até onde eu vou lembrar, não tem máquina Windows, tá? Posso estar enganado. É tudo Linux. E aí você pede lá. Ah, eu quero máquina com GPU. Aí máquina com GPU, ela não é com o pessoal do suporte. As máquinas GPU, quem coordena é o professor Juan. Tá? E aí é bom conversar com o professor Juan, se for o caso, para ele liberar máquina com GPU. Obrigado. Pronto. Obrigado. Era o segundo caso. Tranquilo. Pronto, Obrigado. perfeito. Tá, então daqui, ó. Até o Luiz Gabriel mandou aqui até o link, ó, já de como é que acessa via Rede Café. Tá? A Rede Café é bem tranquilinho, não tem muito mistério, não. Jonathan pediu acesso, estou liberando. E quem pediu também acesso aqui foi o Arlington agora. Senhores, dúvidas? Não? Fechamos? Então, se nada mais há, gostaria muito de agradecê-los, tá? Fiquem de olho na lista do BBGI, que eu vou estar sempre mandando o material por lá, tá? E aí eu acredito que até terça-feira eu consiga mandar um e-mail listando o que vai ser ofertado agora, nessa época especial, já dizendo quem é o professor, qual é o horário que está programado, se ele está usando lá o nosso Colab Web, que é a plataforma Moodle que o FAM usa, ou se ele está usando o Google Class, ou está usando uma outra coisa, para deixar o negócio já bem organizadinho, tá? Para que todo mundo consiga se preparar bem para essa época especial, tá? Lembrando que ainda é optativo, mas assim, se puder, faça, tente participar, né? Acho que a ideia é tentar se livrar o máximo possível das disciplinas, tá? Quem está devendo uma só, está super tranquilo. Quem está iniciando agora, tente fazer pelo menos a obrigatória e já mais uma eletiva para tentar, de fato, não ficar muito dependente. Ah, professor, só consigo fazer a obrigatória. Tudo bem, não tem problema não. Então, foca no projeto. Já foca em pensar o que você vai fazer para, se for o caso, começar a escrever a sua qualificação, tá? Não espera, de fato, se matricular na disciplina de qualificação para fazer isso, tá? Então, tentem de fato, otimizar o tempo de vocês. E, assim, não percam o contato com os orientadores.